Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Regras da Casa. No vídeo de hoje nós iremos tratar desta provocação que está aí na tela de vocês, né? Economia problemática. O que está atrasando o progresso do Brasil? Esse é um questionamento muito complexo e o meu objetivo com esse vídeo aqui é justamente enriquecer o debate no Brasil a respeito desse problema. Os temas abordados no vídeo serão a carga tributária, a baixa propensão à poupança do brasileiro, o protecionismo e a baixa acumulação de capital per capita. Bom, essa reportagem retirada do próprio site do Gov diz que o secretário do Ministério da Fazenda diz que as empresas estrangeiras deixam de investir no Brasil por causa da complexidade do sistema tributário atual, né? O grau de litigiosidade no país é muito alto. O que seria isso? Isso ocorre muito pelo fato de que as leis no Brasil são muito complexas e mal feitas. Isso acaba fazendo com que, por exemplo, o empresário estrangeiro que se instale no Brasil tenha que gastar muito dinheiro com advogados para poder fazer um planejamento tributário adequado, né, para a situação específica dele. Isso, na realidade, se chama elisão fiscal, que é justamente quando você realiza esse planejamento tributário para poder reduzir um pouco o tanto de imposto que você vai pagar. O que é diferente de evasão fiscal, que aí já é ilegal, já entra no aspecto de sonegação, né? E isso acaba fazendo com que o empresário pense muitas vezes antes de vir para cá, porque acaba que não compensa ele ter de gastar muito dinheiro para poder simplesmente reduzir o tanto de imposto que ele vai pagar. Isso acaba desincentivando, desestimulando o empresário estrangeiro. Bom, aqui nós podemos ver, esse gráfico aí foi retirado do site da Associação Comercial de São Paulo, o nome do site é Impostômetro, e ele diz que o brasileiro, em média, precisa trabalhar 147 dias no ano de 2023, precisou trabalhar, né? 147 dias no ano de 2023 para poder pagar de imposto para o governo. Vamos aproximar aí, vamos colocar, são mais ou menos 5 meses trabalhados no ano de 2023 só para poder pagar de imposto, né? Isso aqui é um tapa na cara do brasileiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em média 98 dias, vamos colocar aí uns 3 meses para poder o americano precisa trabalhar para poder pagar de imposto, né? Já o brasileiro gasta 5 meses de trabalho para poder pagar de imposto. Para vocês terem uma ideia do tamanho da carga tributária brasileira, o peso que é a carga tributária brasileira. Bom, aqui é um ponto importante a ser tratado, né? Tributo é diferente de imposto. Por quê? Tributo é o gênero, né? E o imposto é a espécie, assim como taxas e contribuições, né? Se a gente for levar em consideração a interpretação da Constituição Federal, a tripartição, né, dos tributos. Alguns também interpretam como se os tributos fossem repartidos em 5, né? Mas, levando em consideração que tributo é um gênero e imposto é uma espécie, isso acaba dando muita luz a essa questão, tendo em vista que a maioria dos brasileiros misturam os dois conceitos, achando que são sinônimos, né? E embaixo é a questão da intenção, né, da cobrança do tributo. Se o tributo ele é cobrado apenas com intenção de arrecadação para o governo, ele tem uma intenção fiscal, né? Se ele tem a intenção de desestimular o consumo de algum bem específico, por exemplo, ele tem a função extrafiscal, né? Que além da arrecadação, ele visa desestimular algum consumo de algum bem, né? Isso tem muito a ver com o imposto de importação, que está em pauta atualmente no Brasil, né? Isso também eu vou falar um pouco mais à frente da questão do protecionismo, né? O protecionismo está muito ligado à função extrafiscal da tributação, né? Bom, aqui é uma parte interessante do vídeo. Também os dados foram retirados da Associação Comercial de São Paulo, da relação de produtos, né, e o quanto de tributo que nós pagamos em cima desses 4 produtos aí. O que é interessante é refletir a respeito disso, né?
nós pagamos de tributação na gasolina, tributação, não imposto. Aqui no meio desse valor aqui tem taxas também, tem a CID combustível, né, que é uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Então acaba que 61,95% do preço da gasolina que a gente paga é de tributos, ou seja, vai para as mãos do governo, vai para os cofres do governo. O PlayStation, por exemplo, o videogame, né, 72,18% do preço do PlayStation vai para os cofres do governo. Isso aqui também tem muito a ver com a questão da legislação, que ela meio que equipara os videogames a jogos de azar, né? Então acaba que tributa massivamente para poder, nesse caso aqui, para poder desestimular a compra. Mas nós sabemos que o mercado de games no Brasil é gigantesco e isso acaba que, por mais que essa seja a realidade aqui no Brasil, não há esse desestímulo, né? Mas seria muito bom que a gente pagasse muito menos tributo sobre o videogame nesse caso aqui, né? Telefones celulares, o valor que você paga no preço do telefone que você compra, ele é 38,80% vai para os bolsos do governo, os cofres do governo. E na conta de luz, 48,8% do valor da sua conta de luz vai para os cofres do governo. Vamos aqui para a calculadora fazer algumas contas, né? Vamos fazer algumas contas aqui. Eu até fiz um levantamento para vocês verem essa relação que eu coloquei aqui embaixo. Sobrou mais dinheiro no bolso é igual ao efeito renda. O que seria o efeito renda, né? Nesse caso, se houvesse, vamos considerar que a carga tributária sobre esses 4 itens aqui zerasse, sobraria dinheiro no nosso bolso. E pelo fato dos preços diminuírem aqui, a gente teria a impressão de que a gente ficou mais rico, né? Ou menos pobre. Esse é o efeito renda, né? Por mais que a nossa renda não tenha aumentado, indiretamente ela aumentou, porque a partir do momento que a gente paga menos por esses produtos, vai sobrar mais dinheiro no nosso bolso. Vamos colocar aqui que, em média, no meu caso, eu tenho um carro, né? Em média, para encher o tanque, eu gasto R$300, né? A gente vai tirar aqui os 61,95% de tributo. R$114,15 seria o valor. Eu encheria, no caso, o tanque do meu carro, né? Sem tributação em cima. Ou seja, eu pouparia R$186, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que também eu quero comprar um videogame. O preço do videogame, eu dei uma pesquisadinha, estava em torno de R$3.500. Você consegue adquirir um videogame aqui no Brasil, né? 72,18% desse valor é imposto, ou seja, R$2.526,30 é de imposto, ou seja, eu compraria o videogame por R$973,70. Meus caros amigos, é muito caro, a gente paga muito tributo em alguns itens específicos. No site do Impostômetro, que é o site que quem cuida é a Associação Comercial de São Paulo, tem uma lista gigantesca de diversos itens e a sua tributação relativa, né? Vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados com o tanto de tributo que a gente paga, né? No consumo, tributo no consumo. Isso é um ponto importante falar também. O Brasil, a tributação é massivamente no consumo, ou seja, aquele que é mais pobre paga relativamente muito mais imposto do que aquele que é mais rico. Porque, por exemplo, os mesmos R$2.526,30 que é um pobre, coitadinho, que poupa um dinheirinho ali que suado dos meses trabalhados, para poder comprar um videogame pro filho, por exemplo, esses mesmos 2.526, o rico que ganha 30, 60, 100 mil reais por mês, vamos dizer, vai pagar a mesma coisa. Então você vê que o imposto regressivo, né, que é justamente esse imposto que penaliza o mais pobre, né, o imposto focado mais no consumo, é muito ruim para o brasileiro, tendo em vista que, eu vou mostrar mais à frente, né, 60% do brasileiro sobrevive com salário mínimo. Então esse cara vai estar pagando a mesma quantidade de imposto que um cara rico, entendeu? Então isso é muito... essa realidade é muito difícil para os brasileiros mais pobres, né? Sendo que o certo seria justamente o imposto progressivo, que seria o imposto na renda. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você vai pagar de imposto. Só que é engraçado que no Brasil, muito provavelmente,
propostas populistas, né, de políticos populistas, como eu vou diminuir a carga tributária e vou aumentar os gastos do governo e tal, vou fazer mais obras, vou fazer mais concurso público, por exemplo. Esse tipo de proposta cola muito, né, mas não faz o menor sentido, não tem lógica. Se a gente brigasse para uma redução da carga tributária sobre o consumo, consequentemente o Estado ele precisaria se enxugar bastante. Só que isso é muito difícil de acontecer, é quase impossível de acontecer, né? Mas esse seria o ideal. Vamos colocar aqui vamos prosseguir aqui, né? Telefone celular, vamos colocar aqui um telefone celular que custe R$4.000. Vamos colocar aqui. Eu pesquisei, eu dei uma pesquisada e vi um iPhone de R$13.000. Vamos pro iPhone de R$13.000 aqui. Menos 39,80%, né? 5.174 é só de tributos. Ou seja, tirando isso, a gente pagaria no celular R$7.826, né? Pouparia 5.174. Mas vamos baixar um pouco a régua, né? Porque o celular de 13 mil é complicado. Até o próprio de R$7.000, tirando toda a carga tributária, é complicado, fica muito caro ainda, né? Mas vamos colocar aqui um celular, na realidade, de R$4.000. Vamos dizer que a pessoa está comprando um celular para fazer vídeos para o YouTube, para poder divulgar produtos no Instagram, por exemplo. Ou seja, vai ser um investimento na vida dela, né? Menos 39,80% de tributos em cima disso. R$1.592 só de tributos, a gente compraria o celular de R$2.400. Vamos colocar aqui, já estaria muito mais barato, né? Conta de luz, vamos colocar aqui uma família que gasta R$500 de conta de luz, não é impossível isso. R$500 de conta de luz, menos 48,28%. R$241,04 é só de tributos. Ou seja, ela pagaria sem tributação R$258,06 por R$6. Vou pegar a pesca aqui, o tanto que a gente pouparia se a gente, só nesses 4 itens, se a carga tributária nesses 4 itens aqui fosse zerada, né? A gente pouparia R$185, dos R$2.526, R$1.592, o salário de R$4.000 e R$241 ali da conta de luz, né? A gente pouparia R$4.545,55. Ou seja, nós poderíamos estar, das duas uma, né? Ou a gente poderia estar usando esses R$4.545 para consumir mais de outros produtos, né? Ou a gente poderia estar utilizando esse dinheiro excedente que sobrou para poder poupar mais, né? E é aí que a gente vai entrar num outro ponto bastante importante aqui do vídeo, que é justamente a baixa propensão à poupança. Se a gente levar em consideração, nesse cálculo simples que a gente fez aqui, cálculo de padaria, que sobrou R$4.500, vamos colocar assim, nós sabemos que esse dinheiro poderia ser usado para poupança, né? E isso ajudaria bastante a economia brasileira. É claro que também que a baixa propensão a poupar do brasileiro tem muito a ver também com a hiperinflação, com aquele medo de que, poxa, amanhã os preços podem estar mais altos e depois de amanhã muito mais alto e vai aumentando descontroladamente. Então acaba que nós ficamos meio que acostumados com essa realidade, né, de hiperinflação e um medo de poupar e daqui a 5, 10 anos meu dinheiro não valer mais nada. Então o brasileiro tem ainda esse meio que instinto, né? É meio que um instinto, sim, de que daqui a algum tempo meu dinheiro possa não estar valendo tanto quanto eu inicialmente poupei ali, né? E aí vem essa reportagem da CNN Brasil. A maioria dos brasileiros não consegue guardar dinheiro, mostra a pesquisa, né? A pesquisa Pulso 2023 da IPSOS revela que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança, enquanto 34% conseguem fazer uma reserva. 5% dos participantes não souberam ou não responderam a questão. Vamos colocar aqui que 66% dos brasileiros não conseguem poupar, né? Porque se 5% não soube responder ou não souberam responder é porque não fazem a menor ideia da pergunta da pesquisa, então muito provavelmente eles também não poupam, né? Então vamos aproximar aqui, 66% dos brasileiros não conseguem poupar. Tem essa questão aqui também, 60% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo, como eu falei anteriormente, né? Isso aqui é muito preocupante, porque os salários no Brasil são baixos porque a produtividade marginal do trabalho é baixa, não é?
A produtividade marginal do trabalho, ela influencia diretamente os salários pagos, né? Essa reportagem aqui é da Valor Invest. Então, a gente junta o fato de que a gente já paga muito imposto no consumo. E a gente junta o fato de que a produtividade marginal do trabalho no Brasil é muito baixa, acarretando nisso salário muito baixo. Então, como é que você vai exigir de uma pessoa, você vai aconselhar a pessoa a poupar dinheiro, né? Ela precisa gastar com subsistência. Então, a realidade no Brasil é muito difícil, né? O ideal seria justamente como eu falei anteriormente, a tributação ser massivamente na renda e não no consumo, né? A gente já pouparia uma boa quantidade de dinheiro. Bom, a parte do protecionismo é justamente essa, né? Eu acredito que essa questão das taxações da Shein, AliExpress e Shopee, acredito que já foi aprovado no Senado, né? Agora vai para sanção do presidente da República. Eu acredito que ele vai sancionar, né? Infelizmente. E quem sofre com isso é justamente nós, consumidores, né? Que fazemos o uso desses aplicativos de compra online, né? E o que é o protecionismo, né? O protecionismo é justamente quando o governo nacional ele taxa aquilo que vem de fora, fazendo com que o produto estrangeiro fique mais caro se comparado com o produto nacional. E esse é um exemplo aqui abaixo da Associação Comercial de São Paulo também. Vocês podem ver a diferença da tributação da maquiagem dos produtos da maquiagem importada, né, para a maquiagem nacional, né? A maquiagem importada tem uma carga tributária de 69,53%, enquanto a maquiagem nacional tem uma tributação de 51,41%. Então você vê que a tributação, nesse caso, é para gerar justamente o desestímulo do brasileiro a comprar o produto importado e sim apelar para a compra, né, do produto nacional, tendo em vista o preço que vai ser menor. Então, o que a gente pode tirar de reflexão a respeito do protecionismo, né? Vamos criar um exemplo aqui de um empresário estrangeiro que está pensando em investir, que está pensando em vender, né, os seus produtos para um país A e um país B, né? Vamos dizer que esse produto no país A ele vai ser massivamente taxado. Muito imposto de importação, por exemplo, né? Diversas outras taxas. E aí, vamos utilizar os próprios dados daqui, né, dessa pesquisa da Associação Comercial de São Paulo. Vamos colocar aqui, 70% do produto vai entrar no âmbito do país A mais caro. 70% do preço vai ser de taxas e impostos, né? Carga tributária 70%. Consequentemente, o consumidor, o que é que ele vai pensar? Poxa, por mais que esse produto estrangeiro tenha mais qualidade, ele é muito mais caro. Eu vou apelar para a compra do produto nacional, é óbvio, é mais barato, por mais que a qualidade seja um pouco inferior, né? Mas agora vamos para uma outra situação que não existisse essa taxação do produto estrangeiro, certo? Tudo isso é um raciocínio de substituição de importações. O que eu quero dizer com isso? Os desenvolvimentistas brasileiros pensavam assim, e pensam ainda, né? Que é justamente você taxar o produto estrangeiro para poder fomentar a indústria brasileira, né? Só que, como é que você consegue fomentar a indústria brasileira, sendo que, por exemplo, os próprios produtos nacionais você taxa, você tributa em 50%, por exemplo, 51,41%? Isso faria todo sentido se você criasse um cenário que estimulasse realmente a melhoria das condições da indústria brasileira para poder fazer com que ela faça frente aos produtos estrangeiros, entendeu? Para fazer com que os processos produtivos no Brasil fossem tão avançados que o preço na ponta fosse mais barato, né? Mas no caso, no Brasil, vocês podem ver, eu vou até deixar o link do impostômetro na descrição desse vídeo, vocês vão ver que a maioria dos produtos são tributados, então o preço ele acaba sendo mais caro por causa da tributação, entendeu? Então seria interessante se, através dessa diminuição da carga tributária, você acabaria incentivando a indústria brasileira a se tornar um pouco mais competitiva para poder fazer frente aos produtos estrangeiros, né? Mas voltando ao exemplo, vamos dizer que a carga tributária sobre os produtos estrangeiros fosse zerada. O que aconteceria? Vamos dizer que o produto estrangeiro entre aqui no Brasil com um preço de R$100 e o preço do produto, o equivalente, né, o similar aqui no Brasil, seja de 150.
O que vai acontecer? Os consumidores vão, obviamente, optar pela compra do produto estrangeiro, custa mais barato e a qualidade é melhor. E o que vai acontecer com a indústria brasileira? Ela vai falir, ela vai quebrar, porque a demanda por aquele produto brasileiro vai diminuir bastante. Ninguém vai querer comprar, vai comprar algo de 150, sendo que eu posso comprar algo de 100 reais, que é mais barato, né? E a qualidade melhor. Então, iria acontecer uma quebra generalizada das indústrias no Brasil, não é? E é isso que, na verdade, o governo não quer que aconteça, né? Nem nós queremos que aconteça, porque se indústrias quebram, são famílias que vão perder a sua renda, então isso é muito delicado. E para vocês verem que realmente o debate do protecionismo ele é muito complicado, tem diversas nuances e nós precisamos sentar e debater a respeito disso, porque é um assunto muito complicado. O ideal seria justamente esse, que a indústria brasileira pudesse fazer frente às indústrias estrangeiras, mas a nossa realidade está muito longe disso. Essa passagem aqui da Dal Piaz diz o seguinte, né? O novo protecionismo brasileiro consiste principalmente na burocracia do sistema tributário e aduaneiro do país, ou seja, essa complexidade, né? Essa taxação excessiva dos produtos estrangeiros, bem como a imposição de barreiras alfandegárias e os impedimentos legais à aquisição de propriedades por estrangeiros. Tudo isso com o propósito de favorecer demasiadamente o capital nacional, que é a questão da substituição de importações, e proteger o mercado interno propositadamente direcionado para o consumo e não para a produção de bens estratégicos para a sustentabilidade econômica de longo prazo. Aqui entra a questão de bens de consumo e bens de capital, né? E aqui nós entramos no final do vídeo, que é justamente a baixa acumulação de capital per capita, né? Esse é um ponto bastante importante, é uma variável bastante importante, né? Porque o que acontece? Eu tinha dito anteriormente, né, que a produtividade marginal do trabalho no Brasil ela é baixa e, consequentemente, os salários são baixos, né? Então, aí você pode pensar, poxa, como é que então a gente aumentaria essa produtividade marginal do trabalho? Através justamente disso aqui, da acumulação de capital per capita, não é? Porque se a acumulação de capital ela for crescente, o que vai acontecer com a produtividade marginal do trabalho? Ela vai crescer junto. Consequentemente, os salários vão tender a crescer, né? Por exemplo, um exemplo para vocês verem como a economia é algo assim fantástico, né? E como ela vai tender ao equilíbrio sempre, né? Tender ao equilíbrio. Se por um acaso um setor que utiliza bastante de bem de capital, como por exemplo a indústria, né? Se você vê, se por um acaso a taxa de acumulação de capital na indústria for crescente, a tendência vai ser que o salário, a produtividade marginal da indústria vai crescer e, consequentemente, os salários vão crescer também. E o que é que vai acontecer, por exemplo, em comparação, vamos colocar aqui, com o setor de serviços? Muitas pessoas que estão trabalhando no setor de serviços vão perceber que os salários na indústria estão aumentando e vão pensar, poxa, eu vou tentar pegar uma boquinha aqui na indústria, porque os salários são melhores do que o que eu estou recebendo aqui, não é? Então, isso vai acontecer com que os trabalhadores da área de serviços tentem migrar para a área da indústria. Claro que eu não estou levando em consideração aqui questões de qualificação da mão de obra. Muito provavelmente na indústria você vai precisar fazer cursos técnicos e tal, né? Mas ceteris paribus, como diria um bom economista, né? Ceteris paribus, que significa mantida as variáveis inalteráveis ali, vai tender a haver essa migração de mão de obra, né? E pelo fato de haver a demanda por trabalho, a procura de trabalho na indústria vai aumentar, a tendência vai ser que os salários eles vão tender a diminuir. Porque, óbvio, se você tem uma abundância de mão de obra para aquela área em específico, a tendência vai ser que eu pague menos, porque já que eu vou ter mais peças de reposição, para que eu vou pagar um pouco a mais, não é? Para que eu vou pagar mais? Já que eu tenho muita mão de obra em abundância, né? Para executar esse trabalho em específico. Em contrapartida, pelo fato de que vai haver escassez de mão de obra no setor de serviços, a tendência vai ser que os salários aumentem, porque o empresário da área de serviços vai pensar, poxa, eu vou precisar aumentar os salários aqui para poder reter a mão de obra aqui, porque a mão de obra está saindo, e também para poder fazer, quem sabe, fazer com que a mão de obra retorne para o setor de serviço, né? Então, você vê que a economia vai sempre tendendo ao equilíbrio, né? Então, voltando aqui para a tabela, eu ranqueei aqui, né, as 10 maiores economias do mundo, baseada no PIB, claro, e fiz uma progressão no tempo, né, de 1970 até 2022, que são os dados mais atualizados do Banco Mundial, né, World Bank.
Aqui vocês podem ver a evolução dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, do Japão, da Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil e Canadá, não é? E aqui vamos dar uma olhadinha no Brasil. Vocês podem ver que em 1970 a acumulação de capital per capita no Brasil era de 90 dólares, né? Todos esses dados aqui, pessoal, estão em dólar corrente, né? 90 dólares, 90,17 dólares ali. De 1970 para 1980 houve um salto gigantesco de acumulação de capital. Fomos para 448,94 dólares, né? 10 anos depois, 618 dólares. Mais 10 anos depois, nos anos 2000, 704 dólares. Você vê que o salto de 1970 para 1980 foi gigantesco. Já de 1980 para 90 foi menor. De 90 para 2000 foi menor ainda. De 2000 para 2010 houve um salto gigantesco de novo. Fomos de 704,48 dólares para 2.452 dólares, né? E de 2010 para 2022, aí que houve um problema, porque nós diminuímos a acumulação de capital, ou seja, perdemos capital. Na literatura a gente encontra bastante, principalmente nas obras de Mises, né, que ele diz que, por exemplo, o seguro-desemprego, por exemplo, ele tende a descapitalizar o empresário, não é? Mas isso aí também é um papo para outro vídeo, onde a gente pode tratar a respeito de salário mínimo, desemprego, seguro de desemprego, por exemplo, né? Então aqui de 2010 para 2022 houve esse decréscimo de capital, ou seja, perdemos capital. E isso é muito ruim, tendo em vista aquilo que eu falei. Acúmulo de capital vai gerar maior produtividade da mão de obra, né? E, consequentemente, vai gerar maiores salários. Então isso aqui é uma tragédia para toda a economia, né? Aqui eu fiz uma tabelinha comparando a acumulação de capital per capita com a acumulação de capital per capita dos Estados Unidos, né, que é o maior acumulador de capital per capita. Nessa tabela aqui, é claro que se a gente for fazer para outros países, pode dar uma diferença e tal, mas nessa tabela aqui é o maior acumulador, né? E em 2022, o tanto que a gente acumulou equivale a 9,58% do que os Estados Unidos acumulou, que foi 16.892 dólares acumulado per capita, né? Se você comparar, por exemplo, aqui com outros países, por exemplo, aqui, ó, o Canadá, que é o segundo maior, não é? 14 mil dólares, ele está a 83,37% do que os Estados Unidos acumulou, né? E entre outros países aqui. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhadinha, por exemplo, no avanço da Índia, né, que ainda está bem baixo, 746 dólares de acúmulo de capital, né? Mas agora eu vou para uma outra tabela, que é uma tabela mais completa, para explicar como é que eu cheguei nesses números aqui, né? E essa é a tabela, pessoal. Como é que eu cheguei nesses números aqui, né? Na acumulação per capita. Justamente pegando esse dado aqui, que é o GCF, né, o Gross Capital Formation, que é a formação bruta de capital, ranqueei aqui, com base no tempo, né, de 1970 até 2022, aqui estão os valores, e dividi pela população. Já que é per capita, então você pega o valor aqui e divide pela população referente àquele ano, né? E aí vocês conseguem achar justamente esses valores que estão aqui embaixo, né? Isso é importante porque essa é uma variável que, segundo Ludwig von Mises, né, que é um economista que eu gosto bastante, economista da escola austríaca, um cara que adota a praxeologia, que é justamente o estudo da ação humana, né? Um estudo bastante interessante. Isso é uma tônica na obra de Mises, né? Ele diz muito isso. É importante que as nações acumulem capital. Porque, justamente por causa disso, com a maior acumulação de capital, maior vai ser a produtividade marginal do trabalho e, consequentemente, os salários vão ser maiores, né? Então a gente se pergunta, poxa, por que muitos brasileiros saem do Brasil para poder ir para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Por que será, né? A qualidade de vida lá é melhor, o padrão de vida é maior justamente por causa disso. Eles são países aqui, ó, vocês podem ver, que acumulam bastante capital. Então, a produtividade marginal do trabalho lá é maior do que a produtividade marginal do Brasil, no Brasil, né? Então, é natural que isso ocorra. Você não vai ver o contrário, né? Um americano querer vir trabalhar no Brasil, ou um canadense vir querer trabalhar no Brasil, por exemplo, né? Então, é basicamente isso. Eu peguei os dados do Banco Mundial, baseado no Gross Capital Formation, e dividi pela população e cheguei nesses dados aqui embaixo, né? Uma outra coisa que Mises diz bastante nas suas obras é que é interessante que o aumento
da acumulação de capital seja maior do que o aumento populacional, né? Porque, por exemplo, se você for comparar aqui a China, por exemplo, Estados Unidos e China, que são briga de cachorro grande, né? Em 2022, os Estados Unidos acumulou de capital 5,63 bilhões, bilhões não, trilhões de dólares em capital, né? Em comparação com a população aqui, deu 287 milhões de americanos, né? E se você comparar com a China em 2022, a China acumulou 7,78 trilhões de capital. Mas é proporcional, porque a população da China é na casa do bilhão, ou seja, é muita gente. Então, em comparação com os Estados Unidos, ou se você olhar aqui, em comparação, por exemplo, com a Alemanha, que tem uma população de 83 milhões, aqui 84 milhões, né? Já deve estar em 84 milhões. Estados Unidos precisa acumular menos capital em comparação com a população dele. Já a China não, a China precisa acumular muito capital, porque ela tem uma população gigantesca. Os Estados Unidos em 2022 ali acumulou 17 mil dólares, né, em capital. Já a China, 5,517 mil dólares, né, em capital, ou seja, é menor. Por mais que em termos absolutos aqui, no caso, né, ela acumulou muito mais, 7 trilhões, né, e 78 de capital acumulado. Mas se você dividir isso para a população, dá um valor menor, entendeu? Você pode ver aqui a evolução da China, 37 dólares, 107 dólares, 118 dólares, 322 dólares, aí você dá um salto de 2000 para 2010, já foi para 2.000 e poucos dólares, e de 2010 para 2022 foi para 5 mil dólares, então é uma economia que cresce a sua acumulação de capital, né? O que é estranho, porque o partido é um partido comunista, né? Então tem essa... A China é um Frankenstein, é uma economia complexa de se entender. Dá um estudo muito complexo, né? Precisa de um estudo muito aprofundado para poder entender a economia chinesa, né? E aqui no Brasil, aquilo que eu tinha falado para vocês, eu fiz aqui a evolução, né, da acumulação per capita de capital no Brasil. Foi em 1970, 90 dólares, né? Deu um salto de 397%, né? Aqui eu não tirei o 100%, aqui você precisa tirar, né? Que é o acumulado, você tem que tirar o 100%. 397%. Já de 80 para 90 foi de 37%, diminuiu bastante. De 90 para 2000 foi para 13%, 14% aqui aproximadamente, né? Diminuiu ainda mais. De 2000 para 2010 foi para 248%, um salto bastante interessante, mas infelizmente de 2010 para 2022 houve o decréscimo, né? Nós perdemos capital. Aqui, vamos colocar 35%, for 65%, né? 35% a menos de capital, ou seja, perdemos capital, né? E, consequentemente, quem sofre é a nossa economia e, consequentemente, o nosso povo, né? Tendo em vista que, com menos capital, a produtividade marginal do trabalho vai diminuir e, consequentemente, os salários vão diminuir. E aí gera toda uma bola de neve, você não consegue poupar, já junta a questão da carga tributária muito forte no consumo, né? E tudo isso acaba influenciando para a resposta do questionamento inicial, né? Da provocação inicial. O que está atrasando a economia brasileira, né? Claro que esse é um debate bastante complexo, extenso demais, mas para um começo de debate isso é importante, né? Bom, pessoal, foi isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Comente aqui embaixo se esse vídeo te enriqueceu de alguma forma, né? Vocês podem colocar dúvidas. Acessem os links que eu vou deixar na descrição, principalmente do impostômetro, para vocês verem o quanto de imposto que nós pagamos no consumo, né? O quanto o brasileiro paga de imposto no consumo, que é gigantesco, né? E é isso, pessoal. Eu deixo vocês agora com essa frase do Ludwig von Mises, que eu retirei do livro As Seis Lições, que é um livro bastante interessante. Da bibliografia do Mises, é um livro introdutório muito interessante para todo mundo ler, né? Muito esclarecedor, não só nos aspectos econômicos, né? Principalmente neles, mas é um livro muito interessante, eu aconselho vocês a lerem, né? E ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. Então eu deixo vocês com essa frase, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.